Vamos trazer a meditação aqui do livro O Aviso de Deus, que fala: precisamos dizer não à comunhão na mão, sacrilégios e profanações contra a Eucaristia. Nós precisamos preservar toda a dignidade, todo o respeito a Jesus sacramentado. Precisamos dificultar o máximo possível o acesso dos profanadores ao Santíssimo Corpo de Deus. É necessário que os fiéis parem de comungar na mão. É preciso que os padres e bispos tenham um zelo maior a Jesus no Santíssimo Sacramento e façam de tudo para poder impedir as profanações. Por causa da facilidade do acesso ao Santíssimo Corpo de Deus, com a comunhão na mão, as profanações se multiplicam. A comunhão na mão foi um grande trabalho da maçonaria eclesiástica. Nós já sabemos, porque nosso Senhor Jesus Cristo e a Virgem Maria explicaram ao nosso profeta Pedro II, dizendo que isso é uma vingança de Satanás, porque quando Jesus foi tentado no deserto por 40 dias, o demônio, para tentar Jesus, disse: se te prostrares de joelhos e me adorares, eu te darei todo este reino. Uma mentira e um roubo, porque este reino não pertence a Satanás. Mas hoje ele voltou e entrou na fila da igreja, no Concílio Vaticano II, está sussurrando no ouvido dos sacerdotes e bispos: proíbam a comunhão de joelhos, retirem os genuflexórios, façam todos pegarem a Santa Hóstia na mão. Vendo que a maioria dos padres e bispos aceitaram com muita facilidade o seu plano, agora ele está fazendo os padres e bispos retirarem os sacrários dos centros das igrejas. Olha aí. Também fez a maioria dos padres tirar a batina. A igreja ensina que em cada fragmento da Santa Hóstia se encontra Cristo por inteiro. Ou seja, quando a hóstia é partida, Cristo está no meio por inteiro em cada pedaço. Antigamente, quando se dava a comunhão, o coroinha ficava com a batina embaixo do queixo da pessoa, porque se a hóstia soltasse algum fragmento, este não cairia no chão, e depois o padre consumiria os fragmentos encontrados na patena. A igreja sempre teve esse cuidado, esse zelo e amor por Jesus sacramentado. Há pessoas que comungam na mão e colocam a hóstia na boca e depois passam a mão na roupa, não se conscientizando de que por meio deste ano restos do corpo de Jesus eucarístico podem ser espalhados a torto e o direito, que constitui um erro gravíssimo. Façamos uma grande campanha conscientizando os fiéis deste direito que eles possuem, para que eles possam deixar de comungar na mão e passem a comungar somente na boca e de joelhos, recebendo Jesus de maneira mais digna, como nos orienta a Sagrada Escritura. Para que o nome de Jesus se dobre, todo joelho no céu, na terra e nos infernos, lá em Filipenses capítulo 2, versículo 10. Muitas pessoas, por não saberem dos seus direitos, acabam obedecendo ou achando que tens que obedecer à determinação de alguns bispos, de alguns padres que querem impor a comunhão na mão. É preciso falar em alto e bom som que nenhum padre, nenhum bispo tem autoridade de passar por cima da igreja, conforme o direito canônico. Eles não podem negar ao fiel o direito de receber Jesus na boca e de joelhos. Nós não estamos aqui falando mal dos padres nem bispos. Não estamos criticando e nem julgando. Nós estamos defendendo a verdade, que tem que ser dita, né? Antes do Concílio Vaticano, até o Concílio Vaticano I, né? O Concílio de Trento, recebia o corpo de Jesus de joelhos na língua. Depois do Concílio Vaticano II, né, a maçonaria eclesiástica fizeram essa prática de não permitir, né, de não fazer com que as pessoas ajoelhem mais para receber a comunhão dignamente.
E vocês acham que esse ato partiu a partir de quem? Do próprio inimigo de Deus. É uma vingança que ele está fazendo. Ele não conseguiu fazer Jesus ajoelhar para ele lá no deserto, na tentação do deserto. Ele está se vingando nas pessoas, nos padres e bispos que permitem isso. E eles sabem que isso não é válido, né? Por quê? Porque se você pega a comunhão consagrada, depois da comunhão consagrada, Jesus está ali por inteiro naquele pedaço de pão. E dá para a pessoa que está em pé, eles que têm um conhecimento mais do que nós, que foram estudados, sabem que realmente a presença real de Jesus está ali naquele pedacinho de pão, e fazem isso, dá, né, para as pessoas em pé. Está o quê? Menosprezando Jesus. Tirando a autoridade dele de ser rei. Porque diante do rei, a gente tem que se dobrar o joelho, tem que reconhecer que nós somos pecadores. Deus é rei, ele é o nosso pai. Foi ele que criou o céu e a terra. Ele merece todo o nosso respeito, né, toda a nossa adoração. E simplesmente entrega na mão das pessoas em pé e não falam nada, né? Então isso foi um ato do próprio inimigo para fazer com que as pessoas não dobrem mais os joelhos para Jesus. Em muitas igrejas católicas, as pessoas não ajoelham para receber, porque estão acostumadas, né, de fazer a conchinha ali na mão e pegar a hóstia e colocar na boca. Antes de chegar na igreja, já passou a mão em muitos lugares, né? Depois de consagrada, é Jesus que está pegando, é em Jesus, é no corpo dele que está pegando. Por que a gente sempre fala isso? A gente sempre bate nessa tecla. Porque aqui no Santuário de Deus Pai, quando tem a Santa Missa, não permite que as pessoas recebem a hóstia em pé e na mão. Jesus não permite isso. Jesus, através das mensagens do livro A Palavra de Deus, ele fala muito sobre isso. Para não dar a comunhão na mão e em pé, porque isso é um ato do inimigo. E quem fazem isso está agindo como o diabo quer, né? Ele está se vingando com isso. Então, na Igreja da Obediência de Deus Pai, aqui, né, em Santa Catarina, no Santuário de Deus Pai, não é permitido a pessoa receber o corpo de Cristo na mão e em pé. Não é permitido que o sacerdote celebre a Santa Missa virado à frente, as costas para o sacrário. Antigamente a missa era assim, por que mudou, né? É igual a gente está falando, é uma artimanha do inimigo para implantar o corpo místico do anticristo na igreja, para dar espaço à igreja falsa, à igreja moderna, à religião moderna, né? A religião falsa do anticristo. Mas o que nós devemos fazer como leigos? Rezar pelos sacerdotes, rezar pelos bispos, para que eles não façam a vontade do homem, mas a vontade de Deus. Eles sabem que estão fazendo errado, né? Dando a comunhão na mão das pessoas em pé. No dia do juízo final, vão prestar contas sobre isso. Não só eles, mas todos nós. Desse ato. Então, assim, é uma guerra. Aliás, é a paixão de Jesus Cristo sendo cometidas dentro das igrejas a partir do momento que as pessoas não ajoelham e pegam a comunhão na mão. É a paixão, o sofrimento de Jesus invisível, silenciosamente. Quando tem a fila da comunhão, que as pessoas vão receber a comunhão em pé e na mão, com as mãos sujas, é a paixão de Jesus sendo renovada, é os chutes, é as bofetadas, é os cravos cravando nos punhos de Jesus pregado na cruz, é os açoites. É isso que acontece dentro da igreja, quando se dá a comunhão
na mão e em pé. Então é a paixão de Jesus silenciosamente, invisível, que ninguém vê. Mas essa é a realidade. O inimigo, ele fica alegre, porque está fazendo a vontade dele. Agora, quanto a Deus, ele chora lágrimas de sangue. Nossa Senhora chora lágrimas de sangue, porque o corpo de Jesus Cristo está sendo profanado. E ninguém faz nada. E ninguém faz nada, né? Ah, não, é um padre, é um bispo, não devemos falar. Sim, a gente tem que falar a verdade. A gente não pode falar em público, né? Mas não custa nada a gente chamar no canto e conversar, né? E falar, isso não é correto. Mas infelizmente as pessoas, elas estão acostumadas com o erro e se calam. Vão ser cobrados no dia do juízo final. Todos nós, né? Então, assim, aqui nas mensagens do livro da Palavra de Deus, Nossa Senhora Jesus fala muito sobre esse ato, esse sacrilégio, essa profanação que é cometido dentro das igrejas, e que muitos não falam nada, né? Mas aqui no santuário de Deus Pai, defende a verdade, fala a verdade, né? Pedro II Bento da Conceição, escolhido de Deus, escolhido do Espírito Santo, o Espírito Santo, através dele, falava, né? Devemos ter o respeito com Jesus sacramentado. Dobrem os joelhos para receber Jesus. Ele falava isso. Mas, praticamente, em muitos lugares continuam fazendo a mesma coisa, né? Parece que entrou no ouvido e saiu no outro. Mas isso é grave, né? É muito grave isso. E eu dou graças a Deus por ter conhecido aqui as mensagens, porque senão eu estaria lá dentro fazendo a mesma coisa e achando que estava, né? Achando que estava normal, achando que estava agradando a Deus, e na verdade não está. As pessoas que estão ouvindo essas mensagens do livro A Palavra Viva de Deus, estão ouvindo a rádio, que ouve o programa, uma alerta para o fim dos tempos, o podcast, o programa Palavra de Deus, e está vendo Jesus falando nas mensagens que não pode dobrar, que não pode receber a comunhão em pé e na mão. E as pessoas ainda continuam fazendo isso, sabendo da verdade, elas vão ser muito mais cobradas. Porque elas estão sabendo, elas estão tendo conhecimento. E tem pessoas que fazem isso, sabe das mensagens daqui, do que Jesus fala, mas continua fazendo, né, a coisa, fazendo errado. Então isso é grave, né? Imagina o quanto que Jesus sofreu na paixão por nós, derramou o seu sangue virginal numa cruz para nos dar a salvação. O quanto que Jesus sofreu dores atrozes. As suas dores secretas, as 15 dores secretas de Jesus que ele sofreu amargamente. E agora ele vem sofrendo novamente, né? Dentro das igrejas, com esse ato diabólico, as pessoas não se ajoelharem. Então, depois do Concílio Vaticano II, bem, Nossa Senhora fala a mensagem, e foi uma vitória para Satanás, e foi mesmo. Né? Por quê? Porque mudou as escrituras, mudou tudo praticamente. E o pior é que, né, os católicos, eles estão acostumados com, né, deve ficar calado, não pode falar nada, tem que aceitar, tem que fazer. Eu quero ver no dia do juízo final se algum bispo, algum padre vai defender, né? Eles não vão estar lá para defender esse dia. Então você que tem o conhecimento, que sabe, que está ouvindo aqui as mensagens, não continua fazendo errado, né? Ajoelha diante do de Jesus sacramentado, né? E receba. Ah, mas o padre pediu para mim levantar, né, para receber. Tem vezes que acontece isso, né? Quantas a gente já viu aí, as pessoas se ajoelham e o sacerdote pede, não, pode levantar, vou dar a comunhão de joelhos. Isso é triste demais. Na verdade, quando isso acontece, é o inimigo, né? É inimigo. Por isso nós devemos rezar pelos sacerdotes. Rezar para que eles acordem, que não continuam praticando esses sacrilégios nas igrejas.
Porque isso é grave, né? A gente já tem muito pecado, né? A gente peca com as nossas faltas, os nossos pecados. Depois ainda vai na missa, né? Participa da missa e no final ali, né? Faz um ato de profanação, recebe Jesus de todo jeito. Que sentido faz, né? Devemos sempre refletir sobre isso, porque Jesus, né, os santos e os anjos sempre nos alertam através das mensagens do livro A Palavra Viva de Deus. Se você nunca leu esse livro, comece a ler, para você entender o que nós estamos falando, né? Talvez as pessoas ficam aí sem entender, né, o que a gente está falando, mas leiam o livro A Palavra Viva de Deus, peça um livro aqui, né, seu gênio, e leia esse livro. Tem também na internet, nos sites, né, www.apalavravavivadedeus.com.br, também no site ceifadores.com.br, e busque a ler. Você vai entender realmente, né, do que nós estamos falando há mais de 50 anos sobre isso, praticamente, né? E o juízo final vai ser um juízo tremendo para as pessoas que estão desobedecendo. Aqueles que não querem saber dessas mensagens, eu não acredito nessas mensagens, Nossa Senhora, isso, daquilo. Eu tenho que acreditar no que os padres falam, os bispos falam, isso e aquilo. No dia do juízo final, será que vocês vão estar lá para te defender? Claro que não. Eu não estou falando para não ouvir o padre nem o bispo, nós devemos ouvir sim, né? Porque nós somos leigos. E eles são persona Christi, mas desde que eles estejam falando a verdade, falando aquilo que a igreja ensina, né? Caso contrário, ninguém é obrigado a obedecer, né? No dia do juízo final, vamos ter que prestar contas dos nossos atos, das nossas atitudes. Não tem por onde correr. E aí? Jesus está nos alertando através dessas mensagens há muitos anos do livro A Palavra de Deus. A gente está falando muito sobre isso, né? Ali no programa, né, o profeta Pedro II, nas suas homilias, quando ele falava, né, que lia a mensagem, ele fazia o comentário, ele batia muito nessa tecla da comunhão de joelhos na língua. Porque Jesus pedia ele para falar. Jesus pedia ele para falar sobre isso, né? Por quê? Porque o que mais acontece hoje é isso. É a paixão de Jesus sendo renovada novamente, silenciosamente invisível, como eu falei. Agora, o que nós devemos fazer diante dessa situação? Rezar, dobrar os nossos joelhos, rezar o rosário em ato de reparação, desagravo às profanações e sacrilégios ao Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria, ao Amantíssimo Coração de São José. E também rezar pelos sacerdotes, enquanto há tempo. É por isso que muitos castigos estão vindo para a humanidade por causa dessas quantidades de sacrilégios e profanações no solo sagrado, diante de Jesus sacramentado. E isso é grave, né? Muito grave isso. Devemos sempre refletir e agradecer a Deus, ao Espírito Santo, que nos tirou dessa enganação. Porque senão a gente estava fazendo tudo errado, né? Devemos sempre seguir firme e forte, obedecendo a Deus e pedir Nossa Senhora que nos oriente sempre, para que nós não possamos cair, né, nas mãos do inimigo e ser enganados.